Aqui é o Sandro Rosa, Soldados de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, um momento que conversamos sobre alguns temas importantes aí que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas durante executadas na manutenção, né? Então, vale a pena esse momento. E o assunto de hoje, um assunto bem, bem importante, que é por que utilizar o pré-aquecimento em soldagem. E é uma das coisas assim que eu recebia várias é, solicitações, né, na empresa, nas empresas onde eu trabalhei, e até hoje também algumas pessoas entram em contato comigo. Sandra, eu preciso determinar o pré-aquecimento. Como é que eu faço para determinar o pré-aquecimento? Então, e determinados materiais é importantíssimo. Então, alguns aços microligados, alguns aços alto carbono, ferro fundido. Então, essa prática da utilização do pré-aquecimento é muito comum. E muitas vezes o cara aprendeu, o cara falou uma temperatura, o cara usa lá a 150, 200, 300. Aí o cara passa a usar aquela temperatura como referência. Mas muitas vezes eu uso uma temperatura muito alta, desnecessário, então aumento o tempo de execução, ou uso temperaturas que podem o quê? Baixas, que pode propiciar problemas de falhas lá na frente devido ao quê? A comprometimento da microestrutura do material devido ao resfriamento. Então precisa se tomar muito cuidado com isso. Então a gente vai bater um papo, tá ok? É uma conversa e eu espero que esse vídeo aí te ajude aí a te auxiliar em algumas dúvidas que podem surgir durante a elaboração do procedimento de soldagem e na execução também. Então, para que serve o pré-aquecimento? Então, serve para determinar a temperabilidade do metal de base através do teor de carbono e dos elementos de liga. Então, vamos trazer isso para o aço, tá ok? Tem algumas outras situações com outros materiais, mas vamos trazer para um aço. O que é temperabilidade? Então, é uma temperatura que a gente atinge um material que a gente chama de temperatura austenítica, tá ok? Então, o aço tem outras fases também, mas duas fases são importantíssimas, que é a austenita e a ferrita. E elas são obtidas com resfriamento bem baixo, esfriando bem tranquilamente, tá? Reduzindo a temperatura bem, que não é o caso da soldagem. O resfriamento é bem rápido. Então a gente fala o seguinte, resumindo, pré-aquecimento é evitar o resfriamento rápido. Então eu aqueço o material para quando ele for esfriar, ele esfria de forma bem lenta, tá ok? Para que a gente não venha ocorrer a mudança da microestrutura. Então eu tenho a austenita na temperatura mais alta, depois eu tenho a ferrita. Qual que é o problema? Quando eu esfrio muito rápido, a gente vai passar para as curvas CCTs, é, transformação contínua. É muito interessante que você resfriando um pouco mais rápido, o material ele fica mais propício a obter umas microestruturas mais frágeis. Que a gente pode discutir isso com mais detalhe, falando um pouco de metalurgia do aço. Acho que um outro momento a gente pode conversar sobre isso, com mais detalhe. Então, quando eu saio do equilíbrio, podemos dizer assim. Então, esse esfriamento é um pouco mais rápido. Então, em vez de obter a microestrutura ferrita, eu tenho a austenita esfriando lento, eu vou ter a ferrita, mas eu resfrio um pouco mais rápido. Aí eu posso ter o quê? A martensita no meu material, que é uma microestrutura frágil, tá ok? Ela é muito dura e frágil. Então, esse tipo de mudança de microestrutura, pode ser até perlita também, que é uma outra microestrutura também com resfriamento um pouco mais alto. Você é uma microestrutura que apresenta o quê? Propriedades mais altas, mas uma resistência, uma fragilidade em relação à tenacidade, alguns aspectos. Dependendo da aplicação do material, eu posso ter trinca naquela região. A tenacidade do material é mais lenta, favorece a propagação da trinca. Então, como é que eu determino isso? Então, existem alguns institutos que fazem pesquisa. Esse instituto aí que eu estou apresentando, essa equação aí, o carbono equivalente em função do carbono, do manganês sobre 6, do cromo, molibdênio e vanádio sobre 5 e níquel mais cromo
sobre 15. Então, meio que a equação do Instituto International Institute of Welding, tá ok? Um instituto internacional, gosto bastante de algumas equações dele. Tem N outras equações, tá ok? Podem ficar despreocupados com isso, mas ela é em função dos elementos químicos. Então a gente vai ver que tem uns elementos químicos que aumentam ou diminuem a temperabilidade do material, que a gente chama de carbono equivalente. Quanto mais alto, mais difícil é soldar o material. Quanto mais baixo, mais fácil é soldar o material. Então a gente vai ver que é diretamente proporcional ao quê? Ao carbono. Aumentou o carbono, ó, isso é um problema. Eu sempre brinco com as pessoas, vou tomar um café aqui que pra... eu sempre brinco com as pessoas que o carbono é um elemento muito, favorece muito a aumento da resistência, mas para soldagem ele compromete a soldagem. Então, aumentou pouca coisa do carbono, ele aumenta a temperabilidade do material. Outro, como é que chama? Vou lembrar um outro elemento, o boro. Nessa equação não tem um boro. Para quem trabalha com aços aí, para estampagem, o pessoal da siderurgia costuma colocar boro. Ele melhora a parte de conformabilidade do material, mas para soldagem ele é um veneno. Então precisa tomar todo um cuidado com ele, porque ele aumenta a temperabilidade. Pequenos valores de boro aumentam a temperabilidade aí, que fazem surgir fases frágeis. Então o pessoal na siderurgia coloca para facilitar a conformação, mas para a solda traz alguns problemas. Então a gente vai vendo que alguns elementos ele influencia mais, outros menos. Então, isso aumenta ou diminui a temperabilidade do material. Então, eu pego a composição química do aço e adiciono e vou colocando esses elementos aí. Ó. 10% de carbono, é, 10% não, minto. Vamos botar aí 0,6, tá ok? 0,7, 0,4, e aí vai depender do teor de carbono. O manganês também aqui 1, 0,9, 1,1, tudo em percentual que eu posso pegar no certificado do material. Quando eu compro uma chapa de aço, vem um certificado. Ou posso pegar na literatura e tentar simular esse material. Molibdênio, vanádio, que é o V, o Ni, que é o níquel, e o Cu, que é o cobre. Tá ok? Então a gente faz essa análise. Aí vai dar um resultado. Aí dando o resultado, ele vai. Essa tabela aqui embaixo aqui tem N tabelas. Tem um que é 0,30. Então eu não vou entrar. Então tem N tabelas, tá ok? A questão não é essa, qual que é melhor. Tem N. Então, abaixo de 0,40 é fácil soldar o material. Então, exemplo aí, quem trabalha com serralheria. Geralmente trabalha com 1015, no máximo aí 1020, já está forçando a barra. São os aços de boa soldabilidade que está nessa faixa aí, 0,40, abaixo de 0,40. Por isso que é fácil soldar esses materiais. Agora, quando a gente parte para soldar de manutenção de equipamentos e máquinas, eu já estou trabalhando com o quê? Com materiais que precisam de um certo nível de resistência. E aí eu preciso adicionar alguns elementos que me dêem certas propriedades mecânicas nesse material. Então, uma média soldabilidade é um material que trabalha com 0,40 até 0,60. Então, muitas das vezes eu preciso o quê? De pré-aquecimento nessa faixa aí. Abaixo de 0,40 não, mas entre 0,40 e 0,60 precisa de pré-aquecimento. E acima de 0,60 é uma má soldabilidade. Aí eu preciso o quê? Fazer um pré-aquecimento e, quem sabe, um pós-aquecimento também nesse material. Eu lembro que eu trabalhei aí com alguns vergalhões aí de algumas empresas aí de fornecer vergalhões para construção civil, que tinha carbono equivalente aí da faixa 0,60, 0,63, 65. Então, aí a dificuldade que o pessoal lá na ponta tinha de soldar esse material. Então está relacionado com isso aí. Então aí há a necessidade de quê? Fazer um pré-aquecimento ou um pós-aquecimento. Então existem algumas tabelas. Você pega alguns ESAB,
é o TETIC, tem vários outros, literatura aí de soldagem aí, que informa pra gente o que? A faixas de temperatura que nós temos com relação a soldabilidade, a temperatura a ser utilizada em função do carbono equivalente. Então, quando a gente aborda nesse sentido, então pode pegar isso aí, eu acho que eu vou passar uma aqui que pode servir de auxílio para vocês. Então, entre 0 e 0,30 de carbono equivalente, tá ok? Apesar de tá carbono somente ali, é o carbono equivalente, eu posso fazer um, um, um pré-aquecimento 100 graus. A gente fala 100 graus aí, na verdade, tá mais para tirar umidade, alguma coisa assim. Não há tanta necessidade. Até entre 0,30 e 0,40, a gente vê que não há tanta necessidade, mas você vê que a temperatura é bem baixa. Tá ok? Aí você põe uma temperatura só para o material esfriar de forma mais lenta, tá ok? É tranquilo isso aí. E obter 100 graus até 200 graus é bem tranquilo. Agora, precisamos analisar quando começa o quê? Subir acima de 0,40. Aí, entre 0,40 e 0,50, tem a faixa de temperatura ali, ó, 200 e 300 graus. Aí você vai ver o que é mais conveniente para você. Até porque, normalmente, a gente precisa o quê? Qualificar um procedimento de soldagem. Não dá para fazer procedimento de soldagem assim. A prática nos faz com que a gente faça com mais facilidade, mas precisa analisar a norma construtiva do que? Do equipamento do qual você está fazendo a, a soldagem. Então precisa tomar um certo cuidado. Então entre 0,50 e 0,60, temperatura um pouco mais alta, entre 300 e 400 graus, e 0,60 a 0,70, entre 400 e 500 graus. Então essa é uma faixa de temperatura que você pode estar trabalhando. Então pode utilizar entre 100, 200, 150, entre 200, 300, 350. A gente sempre tem que analisar o material, logicamente, e tomar um certo cuidado, porque o inferior da faixa pode ser que você fique um pouquinho baixo ali. E aí você pode ter um resfriamento, uma velocidade de resfriamento um pouco mais alta. Aí precisa tomar um certo cuidado. Trabalhando superior também, você corre o risco de você ultrapassar. E isso também é um outro problema, dependendo da temperatura. As temperaturas aqui são baixas. Ou, vamos supor, se for com ácido austenítico, você já tem problema de sintetização. Tá ok? A gente vai ver mais para frente um dos inconvenientes. Mas trabalhar no meio da faixa ali talvez seja mais adequado. A gente tem também um outro método também que eu gosto bastante assim, que as pessoas me procuraram, que a gente pode pegar nas normas, nas literaturas, ou a gente pode calcular. E também não é nada complexo, me dá o quê? A temperatura. Então tem uma equação que a gente utiliza, a gente pega o carbono equivalente, igual a gente determinou lá, vamos imaginar que seja 0,40. Aí eu preciso determinar o carbono equivalente total. O que é o carbono equivalente total? É o carbono equivalente em função dos elementos químicos, que é carbono equivalente, e mais também o que? Relacionado à espessura do material. Porque quanto maior a espessura, mais risco você tem de aumentar essa velocidade de resfriamento. Porque a gente chama o seguinte, aumentando a espessura do material, eu estou no estado, como é que eu vou dizer? No estado, a gente chama de chapa grossa, tá ok? Então a espessura, quanto maior a espessura, maior o risco de você ter um resfriamento mais rápido, porque a dissipação de calor é maior. Então a chapa com espessura mais alta, a gente fala que é tridimensional, ela puxa temperaturas para o resfriamento no plano, na largura, na espessura, na largura, no comprimento e além da espessura. Chapa fina já não tem isso. É tanto que para quem solda aí chapa fina, vê que o material fica quente constantemente. E aí tem aquele enrugamento, ele fica todo empenado, não é isso? Vocês vão para quem trabalha aí com soldagem aí na área, aí sabe muito bem disso. Chapa fina, você tem muito empenamento na chapa. Chapa espessa você já não tem tanto. Mas aí você tem um risco dele trincar o material. Então aí precisa tomar um certo cuidado. Então como é que a gente faz? Pega o carbono equivalente que vocês calcularam, depois vem na equação da CE, ok? Que está relacionada à espessura. É uma constante, 0,05 vezes carbono equivalente que você calculou anteriormente, vezes a espessura em milímetro.
Então, vamos lá, 1 polegada. Ah, não pode ser 1 polegada, tem que ser 25,4, tá ok? Que é milímetro. Então, você tem que converter. Então, você converte isso em milímetro, e aí multiplica tudo isso aí, você vai fazer o quê? Vai pegar o carbono equivalente, mais esse valor que você obteve aí em função da espessura do material, vai vir para essa temperatura de pré-aquecimento. Então, como é que ela é? É uma constante 350, raiz de quê? Raiz desse carbono equivalente total, menos 0,25, que a gente pode escrever isso em um outro momento, mas trabalhe com essa equação, que é tranquilo, já fiz muito trabalho em relação a isso aí. Vai te dar o quê? A temperatura. Então, você vai ter a temperatura certa para você trabalhar, tá bom? Então, é uma forma assim que a gente, em vez de utilizar uma, como é que eu vou dizer? Em vez da gente utilizar uma tabela, a gente pode calcular, tá ok? Tem várias literaturas aí, bem interessante isso, sobre isso. Aí, vou dar algumas dicas, tá? Que é bem interessante. Alguns aços com carbono equivalente maior que 0,45 pode requerer também o quê? Dependendo do material. Sempre eu falo o seguinte, tudo precisa analisar o material. A soldagem ela é consequência do material. Eu sempre falo o seguinte, quanto mais eu conheço do material, mais fácil fica para que eu possa criar condições de minimizar os efeitos do aquecimento. Lembrando que eu sempre falo, soldar é a pior maneira de você unir um material no outro, ok? Em termos metalúrgicos, é a pior coisa que você pode fazer, porque o siderurgista foi lá, soldou o material, fabricou o material dentro de especificações, com resfriamento controlado, com aquecimento e resfriamento controlado. Vai um soldador, desculpa os soldadores que estão vendo esse vídeo, taca calor naquilo ali, resfria rápido. Mudou toda a microestrutura. Tudo aquilo que o siderurgista produziu durante a soldagem muda completamente aquele material que você tem ali. A expertise de quem trabalha com soldagem é, sabendo disso, criar mecanismos para minimizar. Eu não vou acabar com o efeito, porque a microestrutura vai estar diferente, mas ela pode ser mais pode ser mais fácil você trabalhar com esse material. A união mecânica, química e mecânica, pode ser mais linear, próximo do metal base, que é de projeto, do que se você não minimizar isso aí. Aí você pode ter uma microestrutura ali naquela região, seja mais frágil, podemos dizer assim, em relação ao material que foi especificado em projeto. Então, deve ser aplicado, aplica-se especialmente esse tratamento em espessuras altas. Então, pô, aumentou, além das... teve uma vez, me chamaram para acompanhar um trabalho, e eu falei, poxa, para essa espessura aí, era um aço 1020, não precisava fazer pré-aquecimento, mas a espessura é 50 milímetros. Aí eu falei, precisa fazer. Não, não vou fazer, porque pré-aquecimento você aumenta o tempo de soldagem. Para quem trabalha com manutenção sabe disso. Aumentou o tempo de soldagem, é custo. Porque você prolonga o tempo do equipamento parado. Porque ele vai esfriar mais lento. Além de você ter uma etapa antes, você também tem uma etapa o quê? De resfriamento, que vai ser mais lento. Então, e aí precisa tomar um certo cuidado. Então, aumentou a espessura acima de 1 polegada, toma cuidado com isso. É um bizu, vamos dizer assim, que eu vou dar para você. Acima de 1 polegada, já começa a olhar esse material de forma diferenciada, tá bom? Normalmente, para a maioria dos aços carbono e de baixa liga, se utiliza apenas o pré-aquecimento. Tranquilo, você põe o pré-aquecimento lá, tranquilo, não precisa de pós-aquecimento. Mas tem alguns materiais que precisa, além do pré-aquecimento, também precisa do pós-aquecimento. Aí eu falo o seguinte, um macete, tá? Dependendo do material, aí não são todos os materiais, você coloca uma manta
Terminou a soldagem, coloca uma manta, para ela esfriando bem devagarinho, se você tem dificuldade pós-aquecimento. Não é sempre que dá certo, tá, gente? Mas é aquela experiência diária. Coloca uma manta térmica lá e deixa o material esfriando. Vai esfriar devagarinho. Muitas das vezes a gente consegue minimizar os efeitos para evitar ter que fazer pós-aquecimento. Então, é uma dica aí. Tenha sempre, quem trabalha com manutenção, tenha sempre o quê? Uma manta térmica. Se você colocar ali, porque em algumas situações ela ajuda bastante. Então, pré-aquecimento entre 120 e 150 graus é empregado comumente em soldagem multipasse em espessuras maiores do que 25 milímetros, para reduzir o surgimento de trinca. Então, o que é multipass? Além de você fazer um pré-aquecimento, você também pode ter que manter a temperatura acima de 150 graus, tá bom? Entre um passe e o outro. Aí a gente chama até de interpasse. Então você não pode deixar ela abaixar muito. Então ela tem que ficar naquela faixa de temperatura que você está colocando de pré-aquecimento. Isso é muito interessante. Muitas das vezes o cara, eu já vi situações, o cara dá um passe, aí o material esfria, baixa a temperatura, ele vai dar outro passe, aí já está fora das condições de pré-aquecimento. Então não precisou fazer um pré-aquecimento da chapa. Então toma muito cuidado com isso. Aquecer o material, tem pré-aquecimento, 150 graus, não pode abaixar de 150 graus. Tem que estar sempre o quê? Acima de 150 graus. Ah, o material começou a baixar muito a temperatura. Vem com o maçarico novamente, aquece o material e depois solda. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? E aí, como é que a gente realiza isso aí? É uma outra coisa que precisa tomar muito cuidado. Aí eu vou chamar a atenção aí de alguns aí, porque já tive muitos problemas. Então, o pré-aquecimento, eu acho que, principalmente na manutenção, é uma coisa assim muito perigosa. Muito perigosa. Já tive problema de soldagem na manutenção aí, devido ao pré-aquecimento. Por quê? Normalmente a gente utiliza o maçarico chuveirão, tipo chuveiro, tá ok? Ou pode montar sistemas, então se for uma coisa seriada assim, você pode montar sistema, mas é o chuveirão, não é o maçarico de corte, tá? Toma cuidado com isso. Não é maçarico de corte, é o maçarico de chuveirão, é para pré-aquecimento, de preferência. Eu já vi alguns dispositivos, o pessoal fazia dispositivo para colocar tipo um retângulo, e aí você coloca você passa gás natural, aí você com furos, e aí você coloca na chapa onde você quer, do tamanho da região lá, você faz o aquecimento, geralmente é 150 milímetros da junta ali, para cima e para baixo, tá ok? Se ela estiver na horizontal, logicamente, né? Então, você coloca aí uns 4 dedos, 5 dedos aí, se você não tiver como medir isso aí, e aí você pode utilizar lápis térmico ou pirômetro. Eu aconselho pirômetro, um termovisor, alguma coisa assim, ou um lápis térmico. Aí o lápis térmico você tem que tomar um cuidado, você tem que ter, se for faixa de temperatura, aí você precisa ter vamos supor, 150 graus, outro 200 graus. E aí você passa os dois, para você não ultrapassar demais a temperatura e você também não ficar baixo. Então você passa lá perto. Mas tomar cuidado para não contaminar com esse lápis a região que vai ser soldada. Então tem que tomar um certo cuidado. Deixa eu ver mais o que. Pode ser feito em forno, dependendo do material. Se ele for pequeno, você pode unir fazer esse pré-aquecimento em fornos. Então é muito utilizado aí já não é mais soldagem de manutenção, não deixa de ser também. Em fundição a gente utiliza muito forno para fazer isso. Então toma cuidado com o maçarico. E outra coisa, ponto quente, tá? Um problema na manutenção é problema de ponto quente. Então o cara vem com o maçarico, ele esquece do maçarico. E aí ele fica ali, o maçarico, a temperatura vai subindo, logicamente, e ele esquece e fica lá. Ainda mais, eu tive uma situação uma vez que a gente estava controlando, aí eu passei, o maçariqueiro estava conversando com o soldador, batendo papo, era numa segunda-feira, pô, no final de semana, tal, 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 e o maçarico tá lá. Aí quando eu olhei, cara, fui prestar atenção,
a temperatura estava acima da temperatura que deveria estar. Então tem que tomar muito cuidado com maçarico. É uma coisa que eu chamo a atenção, principalmente se a gente na manutenção, que muitas vezes a gente não tem pessoas qualificadas. E geralmente quem faz o pré-aquecimento é um auxiliar. Tá lá um cara lá que é um auxiliar que não tem conhecimento de soldagem e aí ele acaba fazendo de qualquer jeito. Então toma muito cuidado com isso. Mas nem tudo é bom, né? Então isso aí para minimizar os efeitos colaterais da microestrutura do material, para o material ter uma condição melhor de desempenho, porque na verdade é sempre o projeto, tem desvantagem. Então, qual que é a desvantagem? A ZTA. O que é ZTA? Zona termicamente afetada pelo calor. É o metal base, não é o metal de adição, não. É o metal base ali que você uniu uma chapa na outra. Numa região ali próxima ali, você tem o quê? Mudança de microestrutura do material. E aí, consequentemente, propriedade mecânica. Então, essa região ali aquecida, ela em vez de ser pequena, ela pode ser o quê? Vai aumentar. Porque se aqueceu aquela região toda, ela vai estender mais regiões com temperaturas mais altas. E aí pode ter o quê? Mudança de microestrutura numa região muito maior. Então, quem trabalha com arco submerso já percebeu que o arco submerso você tem uma ZTA bem maior em relação a um processo com eletrodo revestido ou com processo MIG-MAG, aí o que for, tá bom? E os aços inoxidável, principalmente o austenítico, aí você tem um pouco de cromo maior aí, você pode ter precipitado de carboneto de cromo, e aí você ter o quê? Problema de sintetização, corrosão localizada. Você vai empobrecendo o contorno de grão, favorecendo o quê? A corrosão. Então você paga um aço caro, que o inoxidável austenítico é caro. Para quem trabalha na manutenção sabe muito disso. Para quem é gestor e compra esses materiais, sabe muito bem disso, como é que uma chapa de aço inoxidável é caro, um tubo de aço inoxidável austenítico é caro. Aí, um material caro, por ter uma propriedade, uma característica de resistência à corrosão, e aí você pesa na região das soldas, começa a ter oxidação e furar. Aí começa a dar pitch. Aquelas corrosões pontuais ali, começa a ter pitch ali e ter vazamento ou ter corrosão. E aí desplacamento do material, rompimento, fissura, o que for, tá ok? Aí tem que tomar um certo cuidado. Então, deixe o seu comentário aí para que a gente possa gerar outros conteúdos de alto valor agregado aí, né? Aqui junto à Soldagem de Manutenção Experts. A função da gente é querer ajudar vocês aí a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura. A soldagem de manutenção ela tem que ser simples, rápida e segura. E dá para se fazer isso aí. Então, fica aí o meu forte abraço aí para vocês. Até a próxima.